Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo de resolução de exercícios aqui da nossa legislação militar. Então nós vamos dar continuidade, estamos resolvendo várias questões de diversos temas, daqueles que nós consideramos muito importantes e que provavelmente nós teremos algumas questões acerca deles. Então nós vamos aqui, sem perca de tempo, dar continuidade às nossas questões. Então acompanhe comigo. Eu lembro que nós paramos na aula anterior na questão de número 20. E eu quero fazer um breve comentário dessa questão. Vamos lá, ler novamente a questão 20. Qualquer brasileiro nato ou naturalizado poderá ingressar nas carreiras de praças ou de oficiais na Polícia Militar do Ceará. Todavia, caso o militar estadual da ativa venha perder a nacionalidade brasileira, ele será submetido a um processo judicial ou regular para fins de demissão ex officio. Então, rapidamente. Olha só, a questão ela diz qualquer brasileiro nato ou naturalizado. Essa questão, percebam que dá uma ideia de que não há a necessidade daquele brasileiro ele atender os requisitos para ingresso na corporação. Na realidade, qualquer brasileiro nato ou naturalizado poderá ingressar, logicamente, desde que ele atenda os requisitos da lei e do edital respectivo lá do concurso. Observe que na questão nós colocamos que se esse militar estadual perder a naturalização como brasileiro, nacionalidade brasileira, ele será então submetido a um processo a fim de ser demitido da corporação. Ora, se ele é militar estadual, fica subentendido que ele atendeu os requisitos previstos na lei e no edital do concurso para ingresso na corporação. Então, eu quero só chamar a tua atenção para essa questão, que a ideia dessa questão, qualquer brasileiro nato ou naturalizado poderá ingressar, é no sentido de que tanto faz aquele brasileiro ser um cara nato, ou então alguém que veio para o país e, atendendo os requisitos legais, conseguiu a sua naturalização como brasileiro. É nesse sentido. Lógico que, além de ter a sua naturalização, ele precisa atender os requisitos da lei e do edital respectivo. Tá bom? Só para não gerar dúvidas aí, esse qualquer brasileiro nato e naturalizado, a ideia é de que tanto faz ele ser nato ou naturalizado, ele vai poder ingressar na corporação, haja visto o artigo 10, inciso 1 e o artigo 201, eles não restringirem o acesso à corporação somente aos brasileiros natos. Beleza? Então vamos lá, continuando aqui as questões, vamos para a próxima questão de número 21. As recompensas militares constituem valorização através do conhecimento pelos bons serviços prestados pelo militar do Estado e consubstanciam-se em prêmios concedidos por atos meritórios e serviços relevantes. Como exemplo de recompensas militares, temos a anulação de sanções e a dispensa do serviço, limitada a 6 dias por ano. De fato, é uma questão bem interessante. Ela traz informações aqui que nós encontramos tanto lá no Código Disciplinar, como nós também conseguimos encontrar no Estatuto dos Militares. Então, o assunto aqui é sobre recompensa. Aí o professor tem uma dica aqui importantíssima. E se você conseguir lembrar lá na prova, com certeza vai te ajudar a ganhar alguns pontos, ou um ponto ou alguns pontos na tua prova. Então o assunto aqui, trata-se de recompensas. Eu tenho recompensas militares. Então eu tenho recompensas em 2 momentos. Eu tenho recompensas no Estatuto, no MS, todo mundo sabe lá que é a lei número 13.729 de 2006. E nós temos também lá no Código Disciplinar, no Código, que é a Lei 13.000
407 de 2003. Aí olha interessante a dica. Eu tenho aqui recompensas MS e código. O detalhe é que em ambas as leis, o assunto recompensas está previsto, dentre outros, no artigo 68, tanto no Código como no Estatuto. Nas duas leis, tanto no Estatuto como no Código, no mesmo artigo ou no artigo 68, a gente encontra o mesmo assunto, recompensa. Aí a dica do professor é bem simples. Lá no dia do concurso, você vai dar uma olhada lá para o enunciado da questão. Geralmente as bancas, elas citam no enunciado o nome da lei ou o número da lei. Então, por exemplo, de acordo com a Lei 13.729 de 2006, julgue os próximos itens. Com base no Código Disciplinar dos Militares Estaduais do Ceará, julgue os itens subsequentes. Então ela vai te dar ou do que trata a lei, ou ela vai te dar o número da lei. Então você primeiro vai fazer essa observação no enunciado, certo? É interessante nós repetirmos isso, porque vários colegas, na ânsia de resolver a questão, não leem o enunciado. Já vão logo julgar os itens. Nunca faça isso. Leia calmamente o enunciado da questão, para que você não corra o risco lá de perder um ponto precioso lá para a tua aprovação. Tranquilos? Então vamos lá, voltando aqui para a dica bem simples, mas muito valiosa. Ela diz, a dica é a seguinte, ó, olha só o que é que nós vamos trazer aqui para vocês. Se a questão falar de recompensas lá do Estatuto ou da Lei 13.729, olha o que é que você vai fazer. Você vai fazer assim, ó. PCED. PCED, professor, o que é isso? Aí você vai lembrar. PCED são as recompensas previstas no Estatuto. Eu tenho, ó, prêmios de honra ao mérito, condecorações por serviços prestados, elogios e dispensas do serviço. Novamente, prêmios de honra ao mérito, condecorações por serviços prestados, os elogios e a dispensa do serviço. Então, a gente consegue encontrar isso aqui lá no artigo 68 do Estatuto. Professor, mas se a questão falar de recompensas do Código Disciplinar, não tem problema, a gente ganha o ponto da mesma forma. Ó, elogios, dispensa do serviço e cancelamento de sanções disciplinares. Elodisca. A gente consegue matar aqui facilmente as recompensas previstas no Código. Então, Estatuto, prêmios de honra ao mérito, condecorações por serviços prestados, elogios e dispensas do serviço. Se for lá no Código, elogio, dispensa do serviço e cancelamento de sanções disciplinares. Então, PCED no Estatuto, elodisca no Código, tranquilo. Voltando agora para a nossa questão. Vamos lá, voltando para a questão. Lembrando que essa questão de número 21, que trata de recompensa, eu tenho aqui, ó, tendo como referência o Estatuto e o Código. Ou seja, então a questão ela pode tratar das recompensas tanto previstas no Código como previstas lá no Estatuto. O detalhe é que na questão eu tenho como exemplo de recompensas, temos a anulação de sanções. Opa, anulação de sanções não constitui recompensas militares. Portanto, essa questão 21, ela está falsa. É só você olhar lá para a dica dada do professor. A anulação de sanções não entra aqui. Portanto, está falsa a questão 21. Beleza? 22, acerca da legislação aplicada aos militares estaduais do Ceará. Julgue os itens 22 a 26. Observe que aqui, legislação, ele não se foi citado aqui exatamente de qual lei será cobrada aí os assuntos dos próximos itens. Fica então subentendido que os itens subsequentes podem vir tanto do Código como do Estatuto ou mesmo da Lei 098. Tranquilos? Vamos lá. Novamente aqui nos itens
eu tenho caso determinado militar estadual venha ser recolhido transitoriamente, não ficará preso e, portanto, não sofrerá prejuízo remuneratório em razão da aplicação da medida preventiva. É uma questão bem interessante que vai tratar do artigo 26, recolhimento transitório, artigo 26 do Código, e vai tratar lá do recolhimento transitório do militar. O que ocorre? O que é o recolhimento transitório? Como a própria questão diz para nós, ela é uma medida preventiva e acautelatória da ordem social. O militar, quando sofre esse recolhimento, ele não está sofrendo uma punição. Aquele recolhimento não vai ficar registrado nos seus assentamentos e tampouco será publicado lá em boletim. Agora, o detalhe dessa questão é o seguinte, olhem novamente aqui comigo, olha só, a questão diz que o militar ele não ficará preso. Então, o item 22, ele está falso porque, apesar de não ser uma punição, o militar ele fica preso. Professor, mas isso aí não está previsto na lei, está. Se você dá uma olhadinha no artigo 26, parágrafo 6º, você vai encontrar os direitos do militar recolhido. Dentre eles, nós temos a ocupação da prisão conforme o seu círculo hierárquico. Ora, se ele tem o direito de ficar preso, de ocupar a prisão conforme o seu círculo hierárquico, obviamente é porque ele fica preso. Por isso que o item ele está falso. Professor, mas na prática o militar não fica preso. Professor, conheço alguém que me disse que não funciona assim. Cara, não vamos levar para a prova, talvez algo que ocorra ou que já ocorreu na prática, ou o que alguém diz. O que a gente leva para o dia da prova é o que está escrito, é a teoria. A teoria diz que o militar, recolhido transitoriamente, apesar de não estar sendo punido disciplinarmente, ele fica preso como medida preventiva e acautelatória da ordem social. E essa prisão preventiva ou essa medida preventiva é limitada a 5 dias, salvo uma determinação judiciária competente em contrário. Então, realmente a questão ela está falsa. Beleza? Vamos para a próxima questão. A 23 diz: a apuração de infrações disciplinares cometidas por militar estadual com mais de 10 anos de efetivo serviço será de competência do Conselho de Disciplina, caso o infrator seja um oficial, ou do Conselho de Justificação, caso o infrator ele seja uma praça. Essa questão ela é bem simples. É uma questão lá do artigo 71 do Código. O artigo 71 do Código, ele diz que se a praça militar ela tiver 10 ou mais anos de serviço e cometer algo que possa ensejar o seu desligamento do serviço ativo da corporação, a praça, então, ela será submetida a um conselho de disciplina. Aqui diz que será, caso o infrator seja um oficial, ele será submetido a um conselho de disciplina, portanto, a questão está falsa. O conselho de justificação não é para a praça, na realidade está invertido aqui a informação. Então, o que é que diz o artigo 71? Que o Conselho de Disciplina ele será instaurado contra a praça que possua 10 ou mais anos de serviço. O Conselho de Justificação será instaurado contra o oficial. E o PAD será instaurado contra a praça com menos de 10 anos de serviço. Beleza? Questão bem simples, artigo 71, bem tranquila, sem maiores problemas. Vamos para a próxima questão. Próxima questão de número 24 diz: se determinado militar estadual for condenado na esfera penal, também poderá sofrer sanção na esfera administrativa. Questão bem simples, a gente consegue lembrar rapidamente aqui do artigo de número 11 do Código, que diz que o militar ele pode ser penalizado tanto de forma apenas em uma das esferas, de forma individual, a esfera administrativa, por exemplo, como ele pode responder de forma acumulativa. O fato dele ter sido punido na esfera penal
Observe que tem o seguinte termo, também poderá, também poderá, de fato. Tanto ele pode responder só na esfera penal ou administrativa, como ele também vai poder responder em ambas e ainda na esfera civil. Portanto, a questão ela está correta, sem maiores problemas. Nós vamos para a próxima, vamos lá, próxima questão. Questão de número 25. A competência disciplinar é inerente ao cargo, à função ou ao posto, sendo uma das autoridades competentes para aplicar sanção disciplinar o governador do Estado, o qual poderá aplicar sanção a qualquer militar estadual, sujeito ou não ao Código Disciplinar. É uma questão bem interessante, aparentemente ela está correta de fato. O governador do estado ele é o chefe supremo das corporações militares estaduais e, como tal, ele tem competência para aplicar sanções disciplinares a todos os militares estaduais. E ele também pode aplicar todas as sanções previstas neste código. O detalhe da questão é que no final eu tenho sujeitos ou não ao código. Ora, se o militar não está sujeito ao código, o governador então não tem como aplicar sanção disciplinar a este militar. Então, o item ele está falso. Eu sugiro você dar uma olhada nos artigos 31 e 32 do Código Disciplinar, bem como no artigo 2º, onde o artigo 2º vai tratar sobre os militares que não estão sujeitos ao Código Disciplinar, como, por exemplo, o militar na condição de reformado. Beleza? Portanto, o item ele está falso. Vamos lá para a próxima questão. Próxima questão, o item está falso, portanto, eu tenho aqui sujeitos ou não, deixou o item falso. 26, certo militar estadual foi julgado por junta médica da corporação, definitivamente incapaz para o serviço ativo militar. Nessa situação, enquanto tramita o processo de reforma, o referido militar estadual ficará agregado, recolhendo para o SUBSEC, a partir de então, como se estivesse aposentado. Então, vamos primeiro interpretar a questão. Certo militar, ele foi julgado pela junta médica oficial da corporação. A junta entendeu, através de exames laboratoriais e da inspeção, que ele está incapaz para o serviço ativo. Beleza. Se ele está incapaz, lembrando que o nosso estatuto ele prevê a possibilidade do militar estadual ser aproveitado em outras funções. Nosso estatuto ele prevê. Quando não for possível, então será aberto então para aquele militar um processo de reforma por incapacidade definitiva. Durante a tramitação deste processo, o militar ele vai para casa, vai ficar aguardando em casa. Ora, ele está incapaz para o trabalho, ele está incapaz definitivamente. Se ele não tem condições de trabalhar, ele fica em casa aguardando a solução do processo de reforma. Aí o detalhe da questão, observem, é que a questão diz o seguinte, percebam, a questão diz que enquanto tramita o processo de reforma, o referido militar ficará agregado. Professor, o que é ficar agregado? Agregado é o que prevê o artigo 172 do nosso estatuto. É a situação na qual o militar do estado do serviço ativo ele deixa de ocupar vaga na escala hierárquica do seu quadro. Nela, ele permanece, porém, sem número. Ou seja, o militar, por algum motivo, está lá sem ocupar a vaga dele na corporação, está afastado de suas funções. No caso aqui, o militar ficou agregado porque ele está aguardando a solução do processo de reforma por incapacidade definitiva. Durante esse tempo, observem aqui na questão novamente, que a questão ela diz no final o seguinte, que em casa, na condição de agregado, esse militar ele fica recolhendo para o SUBSEC, a partir de então, como se estivesse aposentado. O SUBSEC, senhores, é o Sistema Único de Previdência dos servidores públicos, civis e militares do estado do Ceará. Então, ele de fato vai ficar recolhendo para o SUBSEC, enquanto ele aguarda lá a solução do processo de reforma. Eu vou sugerir que vocês
dê uma olhada nesse artigo aqui. Lá no parágrafo 1º, os senhores vão encontrar em diante as informações sobre a agregação desse militar. Portanto, a questão ela está correta sem maiores problemas. A gente consegue acertar a questão 26. Beleza? Vamos juntos. O segredo é resolver exercício. Esse é o segredo do concurseiro vencedor, resolver exercício. Quando esgotarem as questões, o que é que você faz? Reinicia todas que você já resolveu. Ou tenta conseguir mais exercício. Professor, já resolvi muitas questões, eu não tenho mais. Cara, não tem problema. Volta para a primeira que tu já resolveu e já havia concluído lá e reinicia as questões até o dia da tua prova. Não tem como, cara. Tu será aprovado nesse concurso. Tenho certeza que a vitória ela já é sua lá no dia 25 de setembro. O dia 25 de setembro será apenas para nós cumprirmos uma etapa do concurso. Não tem jeito, essa prova tem que ser realizada. Mas eu tenho certeza que você vai só para carimbar a sua vitória lá naquele grande dia. Beleza? Vamos lá, continuando aqui as questões. Questão de número 27. De acordo com a Lei 13.407/2003, lembrando que essa lei é o Código Disciplinar, o comportamento do militar estadual da carreira de praças espelha sua conduta sob o ponto de vista disciplinar. Acerca do item, faltou o izinho bem aqui, ó. Acerca do item, ou desculpa, não é do item, acerca do tema. Faltou um A no final aqui. Vamos lá. Acerca do tema. Vamos lá, vamos só continuando aqui. Acerca do tema. Opa, acho que é aqui. Acerca do tema, julgue os itens subsequentes. Como, ao ser incluída nas corporações militares do Ceará, a praça é classificada no comportamento bom, podemos afirmar que após 2 anos de efetivo serviço, caso o referido militar estadual tenha sofrido no máximo até uma permanência disciplinar, será classificada no comportamento ótimo. Olha só que questão interessante. Professor, tem aqui uma dica fantástica para te dar sobre isso aqui, ó. Comportamento. Olha só, comportamento é um tema bem interessante para ser cobrado. Comportamento. Então, artigo 54 do Código Disciplinar. Caiu uma questãozinha lá na tua prova, a primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, ó. Olha aí para a gente ganhar o ponto. Hebron. Fala, professor, Hebron são os comportamentos que existem na corporação militar para os integrantes da carreira de praças. Lembrando do seguinte, ó. Ao ingressar, o militar ingressa no comportamento bom. Beleza. Primeiro bizu é esse. O segundo, somente as praças possuem classificação de comportamento. Somente as praças possuem classificação de comportamento. Pronto. Professor, quer dizer então que oficial não tem classificação de comportamento? Não. Somente as praças militares, que ao ingressar, ingressam no comportamento bom, bem tranquilo. O detalhe é, falou de comportamento, você vai lembrar do Hebron, nunca mais esqueça, a partir de hoje, olha como fica fácil. Comportamento Hebron, excelente, bom, regular, ótimo e mal. Excelente, bom, regular, ótimo e mal. Fala, professor, esse bizu é interessante. É sim, cara. Excelente, bom, regular, ótimo e mal. Aí deixa eu chamar a tua atenção para alguns detalhes. Esse aí do Hebron, de fato, é excelente. Cuidado para o cara lá no dia do concurso não querer te dar uma rasteira e colocar excepcional. Excepcional era até o ano de 2003. Com a vigência do código mudou para excelente. Não tem essa história de excepcional, não. Esse Rzinho aí é regular. Cuidado para o cara não te enganar, ou pelo menos não querer te enganar e colocar como se fosse comportamento ruim. Não existe comportamento ruim. Esse R
é o regular. E observe também que não existe comportamento insuficiente. Então eu tenho excelente, bom, regular, ótimo e o comportamento mal. Ah, professor, beleza. Mas voltando para a questão, professor, como é que a gente consegue identificar os critérios para a classificação de cada comportamento do militar? Então é bem simples. Observe. Primeiro bizu, Hebron, beleza. Lembro que ingressa no comportamento bom e somente as praças possuem classificação de comportamento. Aí o professor vai dar o bizu agora para fecharmos com chave de ouro. Ó. Achei aqui o Hebron. Já achei aqui o Hebron. Agora, vou colocar do melhor comportamento para o pior comportamento. Excelente. Eu tenho aqui o ótimo. Eu tenho aqui o bom. Eu tenho aqui o regular. E eu tenho aqui o mal. Percebam que o Hebron não está na sequência correta. Esse Hebron aí é só para ajudar a gente a lembrar na hora da prova. Aí o bizu é o seguinte, ó, artigo 54, não esqueça, estou no artigo 54 do Código Disciplinar. Então, ó, excelente, ótimo, bom, regular e mal, você vai colocar assim, ó, 10, 5, 2, 1 e 1. Pronto, eu tenho aqui 10 anos, eu tenho aqui 5 anos, é só você olhar lá no artigo 54, aqui ó, 2 anos, aqui eu tenho 1 ano e aqui eu também tenho 1 ano. Então funciona assim, ó. Excelente, 10 anos sem sofrer qualquer punição, nem mesmo por falta leve. Ótimo, 5 anos ele até pode ter sido punido, mas no máximo com 2 repreensões ou equivalentes, que é uma permanência disciplinar. Então se ele sofreu uma permanência disciplinar, ele em 5 anos vai ficar no ótimo. Descendo aqui para o comportamento bom, em 2 anos o militar ele vai ficar no bom se ele sofrer no máximo até 2 permanências disciplinares. Regular, em 1 ano ele sofrer até 2 permanências ou até uma custódia disciplinar, desculpa. Então, para ficar no mal, ele vai ficar no mal se em 1 ano ele sofrer mais de 2 permanências ou mais de uma custódia. Voltando aqui para a nossa questão, observe que a questão diz o seguinte, ó, diz que o militar, após 2 anos, ele sofreu uma permanência. Então, 2 anos eu já descarto o comportamento excelente, que para ir para o excelente são 10, e eu já descarto aqui o ótimo, que precisa de 5 anos. Então, 2 anos, para ficar no bom, 2 anos ele pode sofrer no máximo até o quê? 2 permanências. Ele sofreu em 2 anos 1. O comportamento dele será o ótimo? Não. Questão 27, ela está falsa. Artigo 54 está falsa. Beleza? Então está aí a dica, artigo 54, sobre comportamento. À luz da legislação militar estadual do Ceará, julgue os itens subsequentes acerca das transgressões e do afastamento preventivo dos militares estaduais. Então a questãozinha aqui sobre transgressões, quando nós falamos de transgressões, o bicho pega, alguns alunos têm muita dificuldade em transgressões disciplinares, de fato é um assunto bem trabalhoso, mas isso não significa dizer que a gente não vai acertar a questão lá na prova. Então a questão diz assim, ó, observe, entender-se com preso de forma velada ou deixar que alguém o faça sem autorização de autoridade competente corresponde à transgressão média, professor. E agora, como é que eu vou saber se isso aí é leve, médio ou grave? Aí você vai ter que dar uma estudada lá no artigo 12, que fala das transgressões, e no artigo 13. Não tem jeito, é ler, é fazer exercício. No caso da questão aqui, lá no artigo 13, parágrafo 2º, o inciso lá é o inciso 5, vai dizer que essa transgressão ela é de natureza média. De fato, como ela disse que é média, o item ele está correto. A 28 está correta. Beleza? 29, cometerá transgressão de natureza média, militar que concorrer para a discórdia, desarmonia ou cultivar inimizade entre companheiros. Percebam que lá no dia da prova o cara pode simplesmente fazer isso aí. Ele jogar a transgressão, dizer que é média, que é leve ou que é grave, e você vai
ter que saber diferenciar. Nesse caso aqui, da 29, consigo identificar o artigo de número 13. Acompanha comigo. Ó. Falou em transgressões, você vai lembrar do 13. Então, ó, o artigo lá é o 13. O parágrafo lá é o 2º. Quando ele fala de discórdia, de desarmonia, eu consigo lembrar do inciso 4, que diz que, de fato, é uma transgressão de natureza média. Portanto, a questão 29, ela também está correta. Para a gente fechar aqui esse vídeo, essa aula, nós vamos ler a questão 30, que diz que o militar estadual poderá ser afastado preventivamente do serviço por até 120 dias, prorrogável por igual período. É uma questãozinha do artigo 18 da lei número 098/2011, que é a lei que fala da controladoria. Essa questão aqui, senhores, diz que o militar ele poderá ser afastado preventivamente por até 120 dias, prorrogável por igual período. Esse afastamento não é uma medida punitiva, como a própria questão diz, é uma medida preventiva, e o militar, de fato, quando cometer algo que cause comoção e a medida seja necessária, o controlador, o governador do estado, ou ainda, ou sem prejuízo de outras autoridades competentes, ele poderá sim ser afastado preventivamente de suas funções, ficando então lá à disposição do setor de recursos humanos lá da corporação. Então a questão, senhores, artigo 18, ela está correta. Correta, observe aqui, a questão, ela está correta. Beleza, tranquilos? Senhores, acabamos aqui mais um vídeo, mais uma aula. Espero de alguma forma estar contribuindo aí com os senhores nessa disciplina tão importante lá para a nossa aprovação. E na próxima aula, no próximo vídeo, a gente continua aí a resolver mais exercícios. Grande abraço, até a próxima aula.